Olá pessoal, muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando, mais uma vez, que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas. E vamos preparar para tirar a nossa primeira carta. Vamos lá? Vamos preparar e vamos aguardar agora para tirarmos a nossa carta inicial. Vamos lá. Sete de copas. A estrela. Dez de copas. Pajem de espadas. Oito de paus. Dois de paus. A torre. Quatro de copas. A justiça. Dez de paus. Dez de espadas. Rei de paus. Oito de copas. A morte. A imperatriz. Rei de copas. Oito de pentáculos ou oito de ouros.
Cavaleiro de Paus, Rainha de Espadas, o Diabo, e 9 de ouros ou 9 de pentáculos. E para você que chegou aqui agora, seja muito, muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarot 75, exatamente. Meu nome é Fábio e eu estou vendo aqui alguém, tá? Estou vendo aqui uma pessoa com uma atividade cerebral muito voltada ou muito voltado a situações do coração. Essa pessoa é uma pessoa que parece muito saudosa ou saudoso, exatamente isso. Essa pessoa se mostra muito saudoso ou muito saudosa de momentos que viveu ao seu lado. Exatamente, me mostra aqui algo que logo a primeira carta energética me mostra o 7 de copas, e essa carta 7 de copas energeticamente mostra que a espiritualidade me diz que existe alguém quase que saudoso ou saudosa de alguns momentos que gostaria ou que atingiu com você no passado, situações que essa pessoa sonhava quase que acordado e que você representava algo muito importante aqui na estrela para essa pessoa. E eu vejo que o 10 de copas me mostra que você era uma pessoa para essa pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa para essa pessoa, ok? Algo muito importante, algo mesmo, uma questão de família. Eu vejo isso aqui. Eu estou vendo uma atividade cerebral dessa pessoa muito voltada à questão de sentimento a você, tá? Muito uma questão de sentimento. 3 cartas aqui que me mostram sentimento, tá? O 7 de copas, a estrela e o 10 de copas. Eu vejo que essa pessoa tem uma atividade cerebral muito voltada à questão do sentimento. Energeticamente me mostra que essa pessoa hoje se encontra muito voltada a você diante de recordações de sonhos e até mesmo alguns alcances materiais muito ligados ao coração. E eu vejo essa pessoa, além de estar muito voltado ou voltada às questões do coração, vamos dizer assim, ou do sentimento, eu vejo que essa pessoa pegou um momento para poder refletir sobre algo que aconteceu. Exatamente, eu vejo uma posição muito de sentimento e a outra posição muito de reflexo sobre atitudes dessa pessoa para com você. E nisso, esse sentimento de busca, vamos dizer assim, dessa pessoa, eu vejo que é até para curar um conflito que eu vejo dentro dessa pessoa. A espiritualidade mostra muito clara, ou claro, nessa situação que essa pessoa está buscando, bem aqui, no pajem de espadas, lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. E esse pajem é uma busca inicial, tá? É uma busca inicial de respostas. Eu vejo uma pessoa querendo buscar respostas. E essas respostas, muitas vezes, essa pessoa, quando tenta buscar essas respostas, essa pessoa tenta ir em diversas situações que aconteceram com vocês dois, diversas situações que essa pessoa busca para que ela ache a resposta bem aqui. Olha aqui a atividade cerebral dessa pessoa
no 8 de paus. O que é o 8 de paus? Essa pessoa buscando uma regeneração, buscando respostas e refletindo de volta aqui no 2 de paus. Duas cartas de fogo. Duas cartas de fogo. Então significa que a busca inicial dessa pessoa no pajem de espadas fez com que fizesse uma evolução para duas cartas energéticas de fogo. A busca sem cessar e a reflexão sobre essa busca. E nisso, o que refletiu essa pessoa sobre essa busca? Olha a reflexão dessa pessoa. Voltou na situação da torre, voltou na situação do desastre, voltou na situação que tudo mudou. Que tudo mudou. Que toda a situação se inverteu, que todo o alicerce foi demolido. Exatamente, todo o alicerce foi demolido. Exatamente isso, todo o alicerce foi demolido. E esse alicerce demolido é, na verdade, uma reflexão de que essa pessoa está tendo sobre os próprios sentimentos. Eu vejo essa pessoa em conflito. Eu vejo essa pessoa em conflito sobre aquilo que ela sente por você, ou que ele sente por você. Essa pessoa sente um conflito. E esse conflito é bem claro, porque você tem atividades de fogo e atividades de sentimento, e no meio uma atividade mental de busca, de iniciação à busca de uma resposta daquilo que foi completamente destruído, daquilo que foi completamente destroçado, aquilo que deu dores imensas, tanto a você quanto a essa pessoa. Então eu vejo uma situação de destruição muito grave que criou uma insatisfação. Olha, criou uma questão de insatisfação no 4 de copas e fez com que essa pessoa continuasse refletindo. E o mais interessante de tudo isso é que eu vejo que essa pessoa começou a ser um pouco mais racional e querer botar o quê? Botar os pingos nos is. Essa pessoa criou uma insatisfação tão grande sobre essa condição e essa situação que a justiça, por ser um arcano maior, e o arcano maior me mostra uma questão muito grande sobre essa pessoa querer equilibrar tudo isso que está sentindo. Por isso que existe a balança. Por isso que existe, além da balança, essa espada reta. Porque essa pessoa, ela tenta buscar respostas de algo que você causou nessa pessoa, que essa pessoa, ao mesmo tempo que essa tenta se afastar de você, essa pessoa continua carregando esse peso. Essa pessoa se afastou de você, mas essa pessoa continua sim com o peso de toda uma situação do passado que essa pessoa continua arrastando. Continua arrastando, exatamente. Essa pessoa tem uma consciência. O mais interessante de tudo isso, por isso que eu falei que energeticamente mostra que essa pessoa está conflitando. Essa pessoa tem consciência do final. Essa pessoa tem consciência que tudo terminou, essa fase terminou. Bem aqui, no 10 de espadas. Essa pessoa, ela tem uma, digamos assim, uma certeza de que tudo foi terminado, mas também essa pessoa, além de você também, essa pessoa fica avaliando o quanto foi ferida, o quanto foi ferido, ou o quanto essa situação foi uma situação muito grave. E nisso, essa pessoa, ela ou ele sente que toda essa condição de finalização, houve uma situação que entre vocês teve vamos dizer assim, teve um encontro de personalidades.
E esse encontro de personalidades mostrou que tanto você quanto essa pessoa mostraram que a força da sua personalidade fez com que essa pessoa que pensa em você todos os dias falasse o seguinte: não, eu vou embora. Eu preciso tocar a minha vida, eu preciso ser feliz. Essa pessoa pensou sobre isso. Essa pessoa se sentiu muito, vamos dizer assim, se sentiu muito autossuficiente, se sentiu muito dona da razão. E essa pessoa falou: eu vou porque eu sou a dona da razão. E essa pessoa estava vestida no quê? No rei de paus, num rei de fogo. Num rei de fogo, e essa pessoa tomou uma decisão de chegar e falar: eu vou. Porque o orgulho dessa pessoa fez com que essa pessoa falasse: não, eu vou seguir o meu caminho e está tudo acabado com a morte. Então, o porquê essa pessoa fez isso? Por que essa pessoa fez isso? Porque, como eu tinha falado anteriormente, essa pessoa, ela acreditou que entre vocês dois já estava tudo acabado. Essa pessoa tentou racionalizar, essa pessoa tentou montar um quebra-cabeça para que as coisas lógicas fizessem e dessem razão para essa pessoa ir embora. Então, toda essa situação que essa pessoa faz até hoje é lutar sobre essa questão, sobre a razão e a emoção que sente por você. E essa pessoa tenta ou fica longe de você porque essa pessoa existe uma briga eterna sobre a razão e a emoção. E essa pessoa tenta sobrepujar a emoção, botando sempre a razão e sempre tentando olhar a razão acima de tudo. E o mais interessante disso é que quando o tempo vai passando, a situação vai ficando ainda mais complicada para essa pessoa. A situação fica mais complicada porque essa pessoa, ela te observa. Essa pessoa te observa e quanto mais a pessoa, e quanto mais o tempo passa, quanto mais os meses passam e os anos se passam, essa pessoa vai chegando a algumas conclusões que você se tornou uma pessoa ideal para um relacionamento. Olha que coisa interessante. Sim, exatamente isso. Mas, Fábio, por que você está chegando a essa conclusão? Por causa da questão energética que faz com que as coisas mudem durante o tempo. E o tempo passa e as energias, elas vão tomando conta e fazendo metamorfoses. E com isso faz com que você, aqui ó, aqui é você, a imperatriz. Exatamente, o tempo passa e você vai o quê? Você vai evoluindo mais. Você vai ficando mais bonita, vai ficando mais bonito, você vai ficando mais, vamos dizer assim, apta ou apto das suas atitudes que você faz durante o seu dia a dia e durante os meses. Os meses se passam, as semanas se passam, os anos se passam e essa pessoa, bem aqui, esse rei de copas, ele começa a olhar para você e ver o quão independente ou quão próspero ou próspera você está se tornando ou você se tornou. E essa pessoa que está vestida ou vestido na energia do rei de copas, o que acontece? O que acontece? Esse rei de copas, ele tem uma vontade muito grande de se envolver, mas também tem um medo muito grande de se envolver. Tanto
que esse rei de copa está olhando para a imperatriz é você. E olha mais o que é mais interessante de tudo isso, que você não está olhando para esse rei de copas. Você não olha, você segue em frente. Quando esse rei de copas seguiu em frente bem aqui, tá? Bem aqui, você não estava legal, você não estava bem. E agora que esse rei de copas está começando a olhar para você, você está olhando para a direção oposta desse rei de copas. Você optou por caminhar, você optou por você. Você optou para seguir uma nova trilha. Bem aqui, você optou para estar na energia cósmica da Imperatriz. E com isso, você optou a ter um novo caminho, você optou a começar um novo negócio, uma nova linha de várias coisas que antes você não tinha testado. Bem aqui no 8 de Pentáculos. Lembrando que toda carta energética 8 são cartas de recomeço, de reconstrução. Todas. E sendo uma carta de pentáculos, que é uma carta de ouro, é uma carta de recomeço material. Você começou a investir em você. Quando eu falo investir em você, é no seu campo não só financeiro, mas no seu campo, no seu corpo. Você começou a comprar roupas melhores, mais bonitas, começou a se trajar melhor, começou a se tornar uma pessoa mais interessante, não só para você, mas também para os olhos de muitas outras pessoas. Inclusive, essa pessoa acaba tendo uma percepção sobre isso. E quando essa pessoa acaba tendo uma percepção sobre isso, que você se tornou uma pessoa melhor, sem estar ao lado dessa pessoa, o que acontece? A pessoa começa a ter uma vontade de quê? Cavaleiro de paus ou cavaleiro de fogo. Essa pessoa quer voltar toda faceira ou todo faceiro para você. Exatamente isso. Toda faceira ou todo faceiro para você. Mas saiba que o cavaleiro de paus, ele é um cavaleiro de farra. Não é um cavaleiro que esteja a fim de um compromisso. Ele olha para você e olha você como sendo uma pessoa atraente, uma pessoa que a pessoa quer ter posse, quer ter desejo carnal por você. E nisso, como você já está escolada ou escolado, você tem que saber que se realmente isso te interessa ou não. Porque isso aqui é algo carnal e não é algo de compromisso. E o mais interessante de tudo isso, que toda a questão energética mostra que essa pessoa, mesmo querendo voltar para você dessa forma, mesmo nessa brincadeirinha, essa farra que essa pessoa sente e quando te vê aquele fogo sobe, né? Essa pessoa ainda carrega mágoas. O mais interessante de tudo isso é que essa pessoa carrega mágoas, mesmo querendo estar com você. É uma situação muito paradoxal que essa pessoa carrega, porque existe uma complicação muito grande. Existe, na mente dessa pessoa, existe uma grande salada de fruta que não é muito boa. Exatamente isso. Porque, olha que interessante, olha as energias que vieram para essa pessoa. Rainha de espadas e o diabo. O que significa isso, Fábio? Significa que essa rainha de espadas, ela ainda continua guardando mágoa. E o diabo faz com que, além dessa rainha de espadas, que carrega aquela mágoa que ela não demonstra, essa carta do diabo traz a pessoa, arrasta a pessoa para trás.
arrasta a pessoa, escraviza a pessoa. Então, o que que acontece? Quando isso acontece, energeticamente falando, como o diabo é um arcano maior, esse arcano maior, energeticamente falando, tem uma influência muito grande sobre os sentimentos e vontades dessa rainha de espadas. E nisso faz com que essa pessoa tenha essa situação de que quer estar contigo, mas em algum momento essa pessoa vai jogar na sua cara todos os momentos desagradáveis que um dia vocês tiveram. E olha aqui, olha. Tá vendo que eu falei do Cavaleiro de Paus? O Cavaleiro de Paus não tem a responsabilidade, quer farra, quer momento, quer pegação. E depois, quando a realidade vier, ó, vai vir nesses dois arcanos do diabo e da rainha de espadas. Lembrando mais uma vez que, olha aqui, a rainha de espadas ligada a quê? Ao rei de paus, que é o rei de fogo, que é a personalidade da pessoa que eu tinha falado para você, voltada num rei de fogo. E nisso, essa condição que eu tinha mostrado aqui para vocês energeticamente, é essa questão de que quando você chegar perto dessa pessoa, você vai sentir o conflito. Só de olhar nos olhos dessa pessoa, você vai sentir o conflito. E aí a espiritualidade pede uma seguinte situação para você. A espiritualidade pede para que você fique na sua, para que você fique aqui, olha, no 9 de pentáculos ou 9 de ouros, que é o quê? É que hoje você se encontra com uma autonomia, hoje você se encontra segura, hoje ou seguro, você se encontra de uma forma plena. E a espiritualidade, que é a última carta que me mostra aqui energeticamente, mostra um conselho, pedindo para que você continue como você está. Momentos melhores ainda vão estar por vir. Você precisa somente aguardar, porque você tem, olha aqui, isso aqui é uma ave de rapina. E uma ave de rapina, ela voa longe, ela enxerga os momentos. E hoje você está assim, você está como uma ave de rapina. Você consegue enxergar. Então, essa situação com essa pessoa é uma situação conflitante que, se você desejar viver essa situação conflitante, é algo que, mais uma vez, eu volto a trazer para você, que tem a ver com o quê? Com livre-arbítrio. Exatamente isso. Se você desejar essa situação, nem que seja, Fábio, eu queria tanto, pelo menos, tirar uma casquinha, que saudade, como eu sinto vontade de repente rever essa pessoa. Ok, não tem problema nenhum. Você pode rever essa pessoa, mas você saiba das consequências que pode ocorrer. Como eu mostrei aqui para você, saiba dessa situação, que essa pessoa, em algum momento, essa pessoa pode se manifestar e tudo virá, ou tudo, né, ir por água abaixo. Então, saiba o que possa vir pela frente, até mesmo para você poder administrar toda essa situação, tá? Ou até mesmo poder, de alguma forma, tentar evitá-la. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Usem com muita prudência essa questão energética e o livre-arbítrio de vocês. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Gratidão e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.